que dizer sobre o sentido da vida? Qual seria a justificativa para a nossa existência? A física, em geral, não se pergunta qual seria um propósito dessa existência, porque essa pergunta ela não teria um fundamento metodológico científico. Nós não conseguiríamos fazer um experimento que pudesse, de alguma maneira, testar as hipóteses correntes, de que, por exemplo, existe um Pai celestial, que a existência dos seres humanos seria um propósito divino. Nada disso poderia ter um teste científico, por isso a física, em geral, já não entra nessa questão assim existencial. Essa física especificamente nem gosta dessas ideias para começo de conversa, porque eu acho que essa ideia de que os seres humanos são especiais e têm o direito de dominar, um direito sobre os outros animais e outros seres vivos, de dominar esse planeta e que todo o universo foi constituído e criado para nosso bel prazer, eu acho que esse pensamento ele valida todas as opressões e coisas horrorosas que acontecem pelo mundo e a destruição do nosso próprio planeta, né? Que os seres humanos eles acabam se comportando como um filho mimado que ganhou esse presente aqui de graça de um pai e que pode destruir se quiser e dane-se, né? Então eu não gosto nem simpatizo com essa ideia para começo de conversa. Isso é uma opinião dessa física especificamente. O que a gente se pergunta é como os processos aconteceram para que exista tudo que a gente conhece hoje. Essa é uma área mais da cosmologia e que estuda as origens mesmo do universo conhecido e observado. A gente pode perguntar um pouco sobre a questão da existência no planeta, que realmente é uma coisa muito interessante, porque acho que a gente tem que se sentir especial, sim, considerando a raridade das condições que a gente encontrou para que a vida se estabelecesse, fosse criada no planeta Terra e para que ela se desenvolvesse até o momento da gente conseguir desenvolver inteligência e criar toda essa sociedade e tudo que a gente conhece hoje. Por quê? Porque muitos planetas, embora pudessem estar em regiões onde a água pudesse ficar líquida, que a gente chama de zonas habitáveis, né, das órbitas planetárias, de planetas que estão em torno de outras estrelas, muitas dessas estrelas são ativas muito e elas acabam tendo explosões e criando eventos em torno desse planeta que acabam eliminando a atmosfera desse planeta ou que acabam tornando muito instável a órbita. Então nada disso permitiria o desenvolvimento e a evolução da vida como a gente vê no planeta Terra. Então existe toda uma área de pesquisa nessa parte de planetas fora do sistema solar, pesquisas que a gente fala exoplanetas, e também especificamente tentando identificar planetas que estejam nessa zona habitável, que seriam zonas onde a gente conseguiria uma condição para que houvesse água líquida nesse planeta e além de outros constituintes para a vida. E então tem toda uma outra área de pesquisa que é para tentar identificar algum sinal de tecnologia no espaço, que é esses technosignals, né? Então começou lá com o projeto SETI, né? Projeto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que começou a tentar observar o céu em ondas rádio e tentar identificar algum padrão que fosse artificial e que não fosse um padrão natural de emissão rádio, porque isso poderia simbolizar a existência de uma civilização, porque o nosso planeta ele é bem ruidoso para o espaço, né? Todas as atividades que a gente faz aqui na Terra, que a gente emite ondas eletromagnéticas, por exemplo, transmissões de rádio, transmissões de televisão, essas operações que a gente tem de sinal vindo de satélite, sinal subindo, tudo isso ele vaza para o espaço. Então, se houvesse algum tipo de detecção de um alien tentando ver se aqui no sistema solar tem alguma inteligência, alguma civilização inteligente com tecnologia, já teria encontrado a gente aqui. Então, eu acho que a gente tem que dar valor para a nossa vida, sabendo que a gente teve esse privilégio de evoluir, né? A nossa espécie evoluiu nesse planeta que está numa zona habitável por tanto tempo e que a gente consegue ter tantos recursos naturais para que a vida se mantenha. E isso já dá a perspectiva de importância. Então, eu sou contra a visão de que o universo foi criado pra gente, mas eu sou muito feliz e satisfeita em pensar
que a nossa espécie ela faz parte desse momento tão especial aqui, dessa órbita, desse planetinha azul. Além disso, eu acho também importante a gente pensar na questão temporal, né? Então, a nossa vida ela é tão curta, né? Então, para que nascer, crescer, estudar, casar ou não casar, ter filho ou não ter filho e de repente morrer? Qual seria a justificativa para isso? Então, nesse vídeo eu não estou abordando a questão do propósito da existência. Eu estou tentando, ao invés de tentar discutir qual seria o sentido, eu acho que a gente tem que discutir qual é o sentido que você dá para a sua própria existência. Então eu acho que a gente é o protagonista e o escritor do sentido da nossa vida. E eu acho que trabalhar com ciência, especialmente ciências espaciais, isso traz pra gente uma visão de quão insignificantes seríamos nós para a natureza. Então, o Cortella, por exemplo, tem aquele livro, né, Qual é a Tua Obra? E que ele se pergunta, ele sempre fala que a gente não pode deixar a nossa existência ser medíocre, né? A gente tem que tentar fazer dela, criar um impacto na sociedade e no planeta, de modo de que no momento que a gente deixa a vida, que é essa manifestação tão pequena, né, em espaço de tempo, da nossa existência e da natureza, que não seja em vão, né? Em Cortella propõe a pergunta: que falta você faria se você não estivesse aqui, né? Então, para a natureza em si, seres humanos não fariam falta nenhuma, porque a gente não faz parte de nenhuma cadeia alimentar para que mantenha outra espécie, e a gente está, na verdade, aqui só destruindo o planeta. Então, isso, na verdade, faria uma diferença positiva, né, para o planeta. Mas será que é só isso? Ou a gente pode tentar criar um impacto melhor? Então, a ciência ela traz essa humildade da gente perceber que a gente é só um grãozinho aqui nesse planetinha, em torno desse sol, que é um solzinho pequeno, né, nesse universo conhecido. Então, mas eu comecei a pensar nessa discussão porque eu tenho passado por um momento assim de ressignificar muita coisa na minha vida e na minha carreira, e eu comecei a tentar buscar alguns textos e eu achei essa filosofia do Ikigai, que seria viver uma vida cheia de propósito, que é uma filosofia japonesa, e que eu achei bastante interessante jogar aqui para que vocês também pensem a respeito. Eu vou deixar uns links sobre essa filosofia japonesa e também sobre algumas coisas aqui que eu estou abordando, planetas extrasolares que seriam na zona habitável e tudo isso. Mas o que seria Ikigai? Ikigai, ele é uma filosofia de vida com propósito, é uma vida plena, que tem um sentido e que, a princípio, seria adotada por um povo que mora na parte sul do Japão, na cidade de Okinawa, e que, em princípio, as pessoas que moram nessas ilhinhas, né, nessas ilhas, elas seriam mais velhas, elas vivem mais e elas também seriam muito felizes. Então, obviamente tem a ver com o estilo de vida dessas pessoas e tem a ver com o fato de que elas têm uma dieta muito adequada e basicamente vegetariana e tal, e uma vida ativa, mas elas também têm essa abordagem da vida muito bonita e que eu achei bastante interessante. Não só porque eu sou uma sensei, né, sou neta de japonês e professora, sensei, e meu avô, ele também veio do sul do Japão, da província de Kyushu, meu avô Abe. Eu até encontrei uns documentos sobre a chegada da família dele. Ele chegou no Brasil com 5 anos e eu tenho uma admiração absurda pelos imigrantes, né, que fizeram a nossa história e a minha história pessoalmente. E eu sei o quanto um imigrante sofre, né, em outro país, e isso eu posso falar em outro vídeo. Mas de qualquer maneira, eu tenho um absoluto respeito pela cultura japonesa e pela visão oriental da vida, que nem sempre é científica, mas que é muito empírica, porque tudo é baseado em observação. Então, eles têm uma cultura milenar e eles têm um apreço pela observação e eles fazem as coisas fundamentadas em experiência. Então, não deixa de ser um pouco científico, tá? Mas isso daqui que eu tô falando é mais uma abordagem social e que eu achei interessante ler. Essa filosofia Ikigai parece que ela bombou ano passado, aí 2018, porque eu tava lendo agora, mas eu achei vários textos, até na Ana Maria Braga apareceu isso no ano passado,
não menosprezando a Ana Maria Braga, mas eu acho que realmente tem algumas coisas bem legais pra gente pensar aqui, né? Então, nessa filosofia, para que ela diz assim, a sua vida ela vai ser uma vida plena de valor e de sentido se você basear as suas atividades em 4 pilares. Então, primeiro pilar, você deveria fazer as atividades que você realmente tenha amor por elas. Então, fazer algo que você ame, né? E isso parece aquele conselho de vó, né? De você encontrar uma coisa que você ama para fazer e que é verdade, porque isso vai te dar propósito para sair da cama e um motivo para você acordar todo dia e realmente uma atividade que te dê prazer. Mas o segundo, não basta apenas amar a atividade que você faz, mas também tem que ter um valor. Você tem que sentir uma gratificação e você tem que pensar que aquilo tem uma recompensa para o mundo, né? Tem um valor. Então, aquilo que o mundo precisa, o que você faz tem algum valor para o mundo? E eu acho que para quem faz pesquisa básica, essa pergunta vem na nossa cabeça muitas vezes, né? Qual seria o valor daquele paper que eu estou escrevendo? Quem vai ler, né? Então, às vezes as pessoas publicam 10 milhões de paper, ninguém lê além dela. Então, assim, qual é o real impacto do seu trabalho, né? E aí o terceiro pilar é realmente fazer aquilo que também te deu sustento. Porque às vezes a gente encontra uma atividade que ama, que tem valor pro planeta, mas ela não te paga. Então, você tem que tentar descobrir maneiras de empreender e tentar ver se você tem alguma maneira de adquirir o seu sustento através dessa atividade, porque aí você consegue dedicar mais tempo a ela, né? E o último pilar, então, seria alguma coisa que você sabe fazer, porque também não adianta eu amar cozinhar, eu sou horrorosa na cozinha. Então, o que eu posso fazer? Posso aprender. Então, de novo, se você parar para pensar e fazer uma lista de coisas que se encaixem nesses 4 pilares, que seria você amar o que você faz, uma coisa que tem valor para o mundo, uma coisa que te dê sustento e uma coisa que você faça bem, e você tenta encontrar qual é a intersecção entre essas 4 pilares, e talvez ali que seja a região que você tem que botar uma atenção especial. Então, tem um diagrama aí na internet que são 4 círculos e uma intersecção ali que seria o Ikigai, a região de Ikigai. Mas se você pensar bem, esses 4 círculos tem alguns que não se intersectam sozinhos, unicamente. Então, o diagrama mais certo seria com essas ovais na diagonal. Então, isso promoveria a intersecção de 2 ou de 3 ou dos 4 círculos corretamente. Então tem algumas regiões de intersecção que seriam, se você encontra alguma coisa, por exemplo, que você ama e que é útil para o mundo, essa é uma região de vocação. Então é uma atividade que você faça ali que tem uma vocação, você consegue transitar dessa região para a região de Ikigai, se você descobrir como ganhar dinheiro com isso e se você se tornar bom em fazer isso. Então eu gostaria de deixar aqui esse pensamento para que vocês reflitam, né, e que espero que seja útil, porque está sendo útil para mim nesse momento de redirecionamento da minha vida, né, e de ressignificação das minhas atividades. Eu gostaria que vocês também pensassem sobre isso e que a gente tentasse pensar sempre em atividades, porque se a gente tá nessa zona Ikigai, ela é boa para todo mundo, né, porque você vai estar mais feliz, você vai estar mais realizado, você vai estar adquirindo seu sustento, então isso vai promover uma sociedade um pouco menos competitiva, porque quem está feliz fazendo o que faz não fica tentando destruir o amiguinho, né, que está feliz também. Então, e todo mundo fazendo alguma coisa útil para a sociedade e para o planeta, então se sentindo incluído, né? A inclusão, ela é um sentimento de que você faz parte e que aquilo que você faz é importante. Então eu espero que vocês encontrem atividades que vocês se sintam pertencentes daquele grupo e que vocês façam com amor.